Ovelhas, você sabia que se algo acontecer na sua vida, você tem um Deus que te justifica? E você não precisa, abençoado, se levantar contra ninguém. Você não precisa ir em juízo contra o seu irmão. Você não precisa de nada disso, abençoado. Porque nós temos um Deus que nos justifica. Se você tiver alguém que se levanta contra você, em vez de vir conversar e falar, estou vindo mais para cá que eu quero levar a pastora Helena. Né, pastora Helena? Ah lá, está lá, ela interage aqui. Então, de repente, você tem alguém que fez alguma coisa e você fica assim, mas o que eu devo fazer? Abençoado, você deve orar. Às vezes, procurar a pessoa que seria de uma forma melhor. Sabe, fazer algo amigável? Olha, seguinte, você me fez algo que eu não gostei. Então, vamos conversar, o que nós podemos fazer, amém, abençoado? Não você ir até um juiz, ainda mais que às vezes tem esses injustos juízes, né? Nós não podemos fazer isso contra os nossos irmãos, se é que nós o temos como irmãos. Amém? A Graçu está com a Oseni aí atrás? Que eu estou doida. Que a irmã Cajazeira não está aí hoje para conversar? Tá bom. Então, vamos lá. Abençoados, abram suas Bíblias em Lucas 18. Sabe, ovelhas, você já sofreu algum processo? Se sim, levante sua mão. Você já foi injustiçado alguma vez? Você sabia que todas as vezes que se levantaram contra o ministério, o Senhor foi ao nosso favor? Todas as vezes, todas as vezes. E eu quero dizer a vocês que é Deus quem nos justifica. Não se justifica perante ninguém, abençoados. Não tente se justificar. Não tente... Sabe, tem pessoas que falam muito. Não fala muito, abençoado. Porque tem um Deus que julga a sua causa. E esse Deus, ele fala com quem está ali, vendo o que foi lançado contra você. O que alguém está dizendo contra você. Pastor, eu não estou entendendo nada. Mas, enfim, então vamos ler que você vai entender. Amém? Está com a sua Bíblia aberta aí em Lucas 18? Sabe o que está escrito aqui? Olha, a parábola do juiz iníquo, ou seja, do juiz que pouco se importa com as pessoas, né? Ele é ímpio, por que ele vai se importar, né? Mas olha o que Deus faz. Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais esmorecer, ou desistir, ou desanimar. Amém? Havia numa cidade um certo juiz, um homem, que não temia Deus, nem respeitava o homem. Havia também naquela mesma cidade certa viúva, uma mulher, que ia ter com ele. Com quem? Com o juiz, que não era justo, ele era injusto. Amém, ovelhas? Que ia ter com ele, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Mas olhem para mim, como que um juiz injusto é igual os corruptos aí? Igual os corruptos. Como é que ele iria fazer justiça se ele é injusto? Hoje, abençoado, nós temos que tomar muito cuidado com o que a gente fala, porque as pessoas, elas não poupam e nem querem saber se há amor, se não tem amor, se a pessoa falou, às vezes, por uma situação que ela não estava querendo te prejudicar. Então, essas pessoas, elas vão logo procurar um juiz, um injusto juiz, e às vezes você pode dar de cara com um injusto juiz. Às vezes você vai lá e o justo juiz julga a sua causa e fala, pera lá, isso está errado. Quando eu fui processada naquele tempo, a mulher queria 27 mil reais. Quer dizer, eu não, né? A cuidadora da minha sogra. Não a mim, né? Processando a ela, mas quem respondeu fui eu. Então, um juiz chegou para ela e falou, escuta aqui, minha senhora. Você está louca? Um justo juiz, pastora. Não. Pelo tempo que você trabalhou lá, então você merece X. Ok? Não.
Mas o juiz era justo, pastora. Glória a Deus. E nós tínhamos orado, porque Deus ia fazer justiça em meu favor. E houve a justiça, graças a Deus. Primeiro, que Deus estava no controle. Segundo, que havia um justo juiz carnal ali no nosso meio. Porque se fosse um ímpio, ele iria falar, não, você tem que pagar. E me condenar, você tem que pagar, sendo que não era aquele absurdo todo. Enfim, aonde eu quero chegar, abençoado? Nós estamos vivendo um tempo que você não pode falar. Você não tem mais a liberdade de expressão, abençoado. Você não pode mais falar nada. Tudo que você fala, as pessoas já querem ir contra você. Mas eu quero te alertar de uma coisa. Todas as pessoas que se levantarem contra um filho de Deus, eles cairão diante de você, abençoado. Você não precisa se levantar falando nada. Aguarde a manifestação de Deus. Amém? Aguarde a manifestação de Deus. Se alguém inventar algo contra você, pastor, alguém está dizendo uma mentira, uma calúnia, está falando isso, aquilo. Abençoado, não se levante com palavras contra a pessoa. Se levante a Deus. Levante a sua voz a Deus. Ele fará justiça porque ele está vendo que você está sendo injustiçado. Amém? Então, todos os nossos testemunhos que são falados aqui, que as pessoas dão de livre e espontânea vontade, que falam e falam a verdade, amém? Ninguém aqui está mentindo contra nada, são coisas que viveram e vivenciaram, mas, enfim, nós temos que tomar cuidado, porque as pessoas estão por aí, de olho no que nós estamos falando. E vocês acreditam que, sendo assim, nós temos que tomar cuidado. Não é não falar, é como falar. Amém? Falar, todos nós podemos falar, porque nós temos a expressão da fala, mas nós temos que tomar cuidado com as palavras que nós colocamos, porque elas podem ter duplo sentido, elas podem ofender. Para a pessoa é uma ofensa, para você não é. Mas a pessoa pode receber aquilo como uma ofensa, ou duplo sentido. Amém? Então, não se preocupe, porque Deus, agora eu vou falar aqui sobre isso, Deus é o nosso justo juiz. Não adianta, abençoado, pessoas irem até os tribunais, se levantarem contra você, falando, porque se Deus é por nós, quem será contra nós? E se você está dizendo a verdade prevalecerá. Amém? Então, continuando na leitura aqui, olha. Então, havia também naquela mesma cidade uma viúva, uma mulher, que ia ter com ele, com o juiz, dizendo, faze-me justiça contra o meu adversário. Por algum tempo não quis atendê-la, mas depois disse consigo, ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me molesta, ou seja, ela fica ali importunando ele, né? Ele chega lá, senhor juiz, julga a minha causa. Senhor juiz, julga a minha causa. Ela ficava molestando. O dizer molestando é falando, pedindo. Todo momento, toda hora. Ela não cessava de pedir, porque ela queria que ele fizesse justiça a favor dela. E ela estava na razão. Enfim, o que aconteceu, hein? Eu acho que houve ali uma manifestação de Deus. Amém? Porque ele não cria em Deus. Ele era incrédulo e ele é injusto. Mas aí ele disse assim, todavia, eu até vejo ele aquela meia soberba, sabe? Porque os juízes, eles são mais prepotentes, porque eles têm na mão deles uma autoridade, né, pastor? Autoridade. Quando eles colocam aquela capa, né, vestem, e vocês lembram de um juiz há pouco tempo aí, né? De um cidadão aí, né? Acabou com o Brasil. Abençoados, a gente não tem que temer, a gente tem que crer. Então, quando eles colocam essa capa, eles se acham maiores, melhores, mas no fim de tudo são homens iguais a nós. Então, ela foi até ele falando, e ele falou assim, olha, todavia, como esta viúva me molesta, hei de fazer-lhe justiça, para que, enfim, não me importune muito. Então, ele falou, olha, é melhor eu atender logo essa senhora, assim já resolve a causa aqui, ela vai embora e tudo está bem. Disse o Senhor, olha lá, ouvi o que diz o injusto juiz. Veja lá, não fará Deus
justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, ainda que os faça esperar? Então, como aquela mulher, de dia e de noite, ela ficava lá, nos pés do juiz, falando, talvez... Naquele tempo não tinha telefone, né? Que senão a gente ficava mandando WhatsApp. WhatsApp para o juiz, toda hora, então para o advogado, olha, vai julgar, vamos lá, e fica, né, falando, manda e-mail, manda WhatsApp, manda, o que mais aí que a gente pode mandar? Message, né? É message, WhatsApp, é... Qual? Direct, ó, vamos lá. Tem mais essas coisas aí que você pode usar os meios para chegar até o juiz. Ele tem um e-mail lá, você manda para ele. Mas naquele tempo não tinha isso. Ela tinha que ter com ele diretamente. E aí? Vai julgar ou não vai? Então, eu penso assim, pastoras. Ele estava na casa dele e ela chegava lá. Seu juiz, eu vim aqui. Aqui é a Maria. Aqui é a abençoada aqui, ó. Julga a minha causa, senhor juiz. Por favor, tenha piedade de mim. Vai lá, julga lá. Então, ela ficava indo na casa dele, pedindo. Ou então, no lugar onde ele atendia. Eu ia falar escritório, mas naquele tempo devia ter um quartinho, não sei, alguma coisa desse tipo. Mas ele tinha alguma coisa mais afastada para ele. Então, ela ia lá e pedia para ele julgar. Só que eu acho, e tenho quase certeza, para não dizer totalmente certeza, que Deus moveu o coração daquele homem, pastora. Porque começa dizendo que ele era incrédulo, ele não cria em Deus. E por que ele foi julgar a causa dela? Ah, porque ela era uma pessoa pobre? Porque ela estava importunando ele? Porque Deus tocou no coração dele, abençoados. Há um Deus que toca no coração das pessoas, até dos incrédulos, que eles dizem que não creem em Deus. Quem toca na vida deles é Deus. É Deus quem toca na vida de todas as pessoas. Não tem uma outra força que rege as pessoas. É Deus. Então, ele falou assim, disse o Senhor. Ouviu o que diz o injusto juiz? Não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele de dia e de noite, e ainda que os faça esperar. Não tem problema não, a gente espera porque a gente sabe que tem o tempo determinado por Deus, né, ovelhas? Vai acontecer. Então, abençoado, digo-vos que depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Sim, pelo menos aos escolhidos achará. Então, não se preocupe, abençoado. Descanse em Deus. Há um justo juiz julgando a sua causa. Há um Deus que sabe de todas as situações. E está escrito que Deus fará justiça. Quem intentará contra os escolhidos do Senhor? É Deus quem nos justifica. Não é homens. E ainda se você der de cara com homens injustos, que hoje, eu vou dizer algo para vocês, nós temos uma população que a maioria deles trabalham por dinheiro. Então, ali, não quero saber se a pessoa está ali, o que ela está falando é verdade ou não. O fulano lá me ofertou um pouco mais de dinheiro, então vamos lá julgar e vamos dar causa para aquela pessoa que está na injustiça. Mas, aos escolhidos de Deus, Deus não permite essas coisas acontecerem. Amém, ovelhas? Então, descansem no Senhor. Viúvas, vão lá falar com Deus. Vão lá, Senhor, julga a minha causa. Está vendo lá? Atenta para o que eu preciso, Senhor. Seja qual for a sua necessidade. Saiba que nós temos um justo juiz. Ele é o juiz de todos os juízes. E o que ele falar, está falado. E sempre Deus, ele julga a causa dos seus filhos. Ele sempre dá o melhor para nós, a melhor condição, a melhor... ali na hora que está tendo audiência, ele vai lá, ele papel para lá, papel para cá, e vai, ele olha, observa, e ele vai lá no ouvido daquele juiz e fala assim, você vai dar esta sentença ao meu filho, a favor do meu filho, ainda que se levantem ataques contra você, não vão prevalecer. Amém, ovelhas? Não nem precisa ser coisas que vai até um juiz. Coisas corriqueiras do dia a dia, abençoado. Pessoas que se levantam contra você no dia a dia, no seu serviço, na sua casa, aonde for, abençoado. Amém?
Então vamos ficar de pé, vamos agradecer a Deus, porque nós temos um Deus que vela por nós, nós temos um Deus que julga a nossa causa, nós temos um Deus que não dorme. Amém? Você não precisa, abençoado, se levantar contra os seus irmãos. É muito feio isso, isso chega a ser covarde. Nós somos uma família, a família da fé. Nós somos uma família abençoada em Cristo Jesus. Então, nós temos um Deus que vela por nós. Amém? E, abençoado, Deus está no controle de tudo. Senhor, graças te dou, ó Pai. Te louvo e te agradeço por esta noite. Te louvo e te agradeço por todos que estão aqui. E gratidão, Senhor, gratidão por tudo que o Senhor tem feito aos seus filhos. Esse ano o Senhor deu tanta saúde, esse ano o Senhor deu prosperidade, esse ano o Senhor distribuiu dons, esse ano o Senhor lapidou a nós e hoje nós estamos aqui. O nosso brilho incomoda as outras pessoas, Senhor. Oh, glória! O Senhor nos lapidou de tal maneira, Senhor, que as pessoas veem em nós algo maravilhoso e falam: nossa, mas você é diferente. O que tem na sua vida? É o Espírito Santo de Deus, é a graça de Deus, é a maravilhosa graça de Deus em nós, abençoados. É isso que incomoda o sistema religioso, é isso que incomoda o seu vizinho, é isso que incomoda aquele que está do seu lado no trabalho, aonde for. Ele é incomodado pela graça de Deus na sua vida, o poder de Deus, o mover de Deus, e ele vai sim se render a este Deus, porque ele vai ver Deus na sua vida. Ele vai falar: você é diferente porque há um Deus que habita em você. O Espírito de Deus se move em você. Amém, abençoados? Então, graça e paz a todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima. Glória a Deus. Amém? Um abraço, eleitos. Graça e paz.